Proposta feita pelo Vasco por Lianco é recusada pelo Southampton. E aí agora? O jogador não vem mais? Vamos trazer as informações sobre essa negociação. Também vamos falar sobre o provável acerto com o Maicon, que a gente já trouxe essa informação aqui nos últimos dias para vocês. Treinamento do Vasco hoje para enfrentar a equipe do Goiás foi em São Januário. Teve presença da imprensa que conversou também com o Paulo Brax. E saída de jogadores. Tem jogador do Vasco indo para a Europa emprestado. Isso e muito mais a partir de agora. Nosso comentário é o Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo, né? Estamos chegando a 10 mil inscritos. Pouco mais de 80 inscritos aí para a gente poder chegar. Então, conto com vocês para nos ajudar nessa jornada. Vamos às principais notícias do Vasco de hoje. E olha, o Vasco treinou hoje no gramado de São Januário, inclusive foi bastante elogiado. Vou até trazer a imagem para vocês verem aí na tela, né? É o gramado de São Januário, muito bom, né? Espero que o futebol que o Vasco apresente contra o Goiás também seja muito bom. Você está vendo aí essa imagem, inclusive na imagem é o Andrei Orelhano, imagem do Daniel Ramalho, que é o fotógrafo do Vasco. Gramado muito bom. Os jogadores foram ao espaço experiência para conhecer o Vasco, conhecer a história do Vasco e tudo mais. Teve presença da imprensa, né? A imprensa teve alguns minutos para acompanhar o treinamento. Teve presença também dos meninos da base da Colina. E logo após o Barbieri fechou o treinamento. Não sabemos o que ele fez. Enquanto a imprensa estava, ele juntou ali, fez uma mistureba danada, botou até Robson para ser titular e tudo mais. Num time provavelmente titular, né? Que era o titular a galera de colete, enfim. Mas cogita-se que aquela escalação que eu trouxe aqui para vocês seja que era Léo Jardim, Lincoln, Figueiredo, Léo, o Piton, o Zé Gabriel, o Matheus, Marlon e também o Andrei, o Alex Teixeira e o Ryan seja a escalação titular do Vasco. Mas enfim, vamos esperar para ver como o Vasco vai jogar na próxima quinta-feira contra o Goiás em São Januário. Mas teve também encontro, né? Conversou com alguns jornalistas que ali estavam, não negou, segundo a galera da Atenção Vascaínos, a proposta que veio do Galo. Mas enfim, de tudo isso, o Vasco fez um treinamento. Uma parte, como eu falei, foi aberta à imprensa, outra parte fechada, para estar mais ambientado ao estádio de São Januário. Foi um pedido da comissão técnica, atendido. Com isso, teve esse encontro aí com o gramado de São Januário, que é um gramado relativamente novo, e o Vasco precisaria fazer esse reconhecimento. Sobre informações de mercado, que vamos falar a partir de agora. Primeira coisa, vamos falar de quem está saindo. Provavelmente Paulo Vitor deve deixar o Vasco mesmo. O Vasco não conseguiu chegar a um acordo até o momento, só se conseguir até o final do contrato dele, mas provavelmente não. Então ele deve deixar o Vasco, aí não deve ficar. Só se tiver uma reviravolta e o Inter aceitar essa proposta do Vasco de renovação de empréstimo. Vinícius é um nome que deve deixar o Vasco. Inclusive Joel Silva trouxe em primeira mão. O xerife da Moldávia, deve ser o destino de Vinícius. Nunca foi o cara mais querido do Vasco. Você está vendo inclusive ele dividindo tela comigo. Esperava-se que o Barbieri utilizasse ele. Não foi muito bem. E com isso deve ser emprestado para o time da Moldávia. Aí, vai para a Europa. O Vinicim, né? O Vinícius vai jogar no time do xerife. Sobre Galaça, surgiu até uma informação aí nos últimos dias. Galaça teria uma proposta do MLS. Nesse momento nada confirmado. Regis Marques ainda não confirma essa provável negociação, vamos dizer assim, do Galaça com o futebol americano. Marlon Gomes, como a gente já tinha falado, tem muitas sondagens, mas as propostas ainda não chegou. Inclusive, se eu não me engano, o Pedrosa falou também sobre isso. O que todo mundo quer saber sobre Lianco.
Lianco vem, Lianco não vem? A informação é o seguinte, inclusive também o GE trouxe essa informação, é importante a gente falar e explicar o que está acontecendo. O Southampton recusou essa primeira proposta que o Vasco fez, com algumas metas para que pudesse a obrigação de compra. Eles querem que o Vasco tenha uma obrigação de compra sem precisar bater essas metas de 60% de jogos como titular, que o Vasco se livre do rebaixamento. Eles não querem isso. Nesse momento, a negociação esfriou, a negociação não vai rolar, Léo? Não, o Vasco vai agora consultar, obviamente, quem comanda o seu futebol. O Johannes Spor, inclusive, está chegando nessa quarta-feira ao Rio de Janeiro para avaliar uma nova proposta que tenha aí que agrade o Southampton. Essa é a grande situação. E aí, depois, o Vasco terá essa resposta do Southampton se o Lianco será liberado ou não. Então, essa é a questão. A primeira proposta foi recusada, vai seguir a negociação. O Vasco não saiu da negociação para que possivelmente possa contratar o Lianco. Enquanto não contrata o Lianco, o Maicon está bem adiantado, hein? Informações que se dão nos bastidores. Ele já pediu rescindimento lá, como a gente falou, né? Pediu a rescisão de contrato do Santos. Está muito adiantado para ser reforço do Vasco da Gama. Sobre Lanzini, nenhuma resposta até então. Lanzini, inclusive, está na Disney. Casou na última semana. Está aproveitando aí o seu momento, né? Com os filhos, com a esposa. Então, nesse momento, não tem uma resposta. Como eu falei e volto a reiterar, o jogador recebeu proposta do futebol árabe. Vai crescendo muito aí esse momento no futebol mundial, né, com algumas propostas para alguns grandes jogadores. Tem o CR7 lá, tem o Talisca também. O abraço Talisca que estava aqui na cidade. Mas, nesse momento, o Vasco ainda não tem uma resposta concreta da situação do Lanzini. Então é isso, a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Tomara, como eu já disse aqui, sabe que quando envolve negociações com o Vasco, as coisas são muito, sabe, novela, né? São uma novela, tem muita informação, informações desencontradas e tudo mais, mas eu espero que se concretize. Se não se concretizar, que o Vasco traga jogadores nesse perfil. Falando sobre uma situação que rolou aí durante a semana, muita gente me perguntando sobre César Peixoto, um técnico que estava no Passos de Ferreira, que teria sido oferecido ao Vasco e tudo mais. Eu procurei saber hoje e não tem nenhuma informação, né? Disseram que sim, o mercado brasileiro é um mercado atraente para o César, mas que nesse momento ele não foi oferecido, nem foi comunicado com nenhuma situação, principalmente do Vasco da Gama. Então, é isso. Vamos aguardar. Quinta-feira tem jogo, como eu já falei aqui no primeiro vídeo. Vamos lembrar que temos 3 jogos antes da janela de transferências. E temos que ganhar esses 3 jogos. Porque se chegar na janela de transferência sem ganhar pelo menos 2 ou 3 desses jogos, a gente vai ter problemas. Então o Vasco tem que pensar em ganhar. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu.